pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que chegou aqui aprender mais um pouquinho dos nossos temas de geografia. Bom, hoje o tema é diversidade cultural do Brasil, página 7 da apostila de vocês. Então, nas últimas aulas, nós falamos um pouco sobre o processo de colonização, os tipos de colonização, quem foi, né, que chegou aqui para colonizar, que foram os portugueses. Lógico, nós falamos um pouquinho dos espanhóis, que também fizeram a colonização de parte da América Latina, considerando, né, a América Latina e o México, né, que faz parte da América do Norte, América Central e América do Sul, certo? Bom, hoje nós vamos falar dessa diversidade cultural, dessa miscigenação de cultura, né, a mistura de culturas, né, dentro da dimensão territorial que é o Brasil, que é uma dimensão bastante extensa, né? O Brasil ele é um país continental, considerado um país continental em função da sua grande extensão, né? Nós temos um país bem bastante grande, né, sua extensão territorial. Os colonizadores europeus, né, a população indígena, os escravos africanos, eles foram então os primeiros responsáveis por essa mistura de cultura, por essa disseminação também dessa troca entre um e o outro. E depois, num segundo momento, né, num período de chegada de novos imigrantes, vieram os italianos, os japoneses, alemães, árabes também, entre outros, né, povos de outros lugares, de outras regiões do mundo, né, do planeta. E esses aspectos, né, de troca de cultura contribuíram, por exemplo, para a nossa culinária, para nossa expressividade cultural popular, como as danças, as religiões, né, que são inspiradas e sofreram assim influências de outras regiões, né, que vieram aí de outras regiões do planeta. Então nós temos basicamente 5 regiões, divisão, né, de região aqui no Brasil, e que elas apresentam diversas peculiaridades culturais, né? Mas, professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que nas 5 regiões do Brasil, a Norte, a Nordeste, Centro-Oeste, o Sudeste, o Sul, né? E o Centro-Oeste, né? Acho que eu já falei aqui. Mas, enfim, todas elas trazem, né, suas diferentes de expressividade cultural. Vou dar um exemplo aqui, olha, na apostila de vocês, por exemplo, fala sobre a cavalhada, né, que acontece aonde? Acontece aqui, no Centro-Oeste, nós temos uma festa chamada cavalhada. Nós temos a capoeira também, que ela é bem expressiva em todo o território brasileiro, mas que ela vem de influência africana. A cavalhada que nós temos aqui vem de uma influência de origem portuguesa, né? E que se mistura aí com as festas de santos. E nós temos também outras festas, como no Sudeste, a festa da padroeira, né? A peregrinação, a festa do divino, a congada também acontece no Sudeste. E nós temos algumas outras festas interessantes, como por exemplo no norte do Brasil, algumas festas mais misturadas entre indígenas e também com influência católica, né? Como, por exemplo, o Festival de Parintins, a festa do Boi Bumbá e as culinárias também que vão se apresentando nessas diferentes regiões aqui do nosso país. Na página 7, vocês têm aqui, ó, essa atividade, né, que faz a pergunta: quais os aspectos abaixo? Então, essa atividade aqui, ó, vocês já respondam, tá? Bom, sabendo então que nós temos toda essa dimensão, né, do nosso território, sabendo então que nós temos toda essa disseminação, essa miscigenação de cultura através de um primeiro momento que foi a chegada dos portugueses, dos africanos, os nossos índios que já moravam aqui. Então já acontece um processo de aculturamento, né? E que tem
essa mistura de culturas. E no segundo momento, a chegada de vários imigrantes, né, que eu citei aqui, japoneses, alemães, italianos, enfim, que chegam aqui para trabalhar nas lavouras e que contribuem com o avanço e o fortalecimento do sistema de urbanização no Brasil, né? Então, sabendo de que tudo isso está acontecendo e que cada região tem as suas influências de acordo também com os povos que foram chegando, né? Por exemplo, o Sul. O Sul tem um grande contingente de pessoas, né, de imigrantes que vieram da Alemanha, da Itália, né? E que lá, por exemplo, nós temos algumas festas e formas de falar e também a mistura de idiomas, como o alemão e o próprio italiano, e que vai também se expressando nas festas, como a festa da uva, a Oktoberfest, né? A própria música, o fandango, né? Que vem de influência portuguesa, espanhola, as danças com o pau de fita, né? A própria congada também já vai se apresentar de uma forma diferente, por exemplo, do que se apresenta no Nordeste, né? E aí, na página 8, vocês têm aqui essa atividade, e é uma atividade super legal de fazer, porque olha aqui que está perguntando: arroz com piqui é uma comida típica de qual região? E aí, pessoal, o que vocês acham? Respondam aí na apostila de vocês. E depois tem aqui, né, ainda na página 8, mais uma atividade sobre as diferenças das expressões culturais do Brasil. É para você escrever um exemplo de cada região, como pode ser a culinária, as festas típicas, entre outros. Então, por exemplo, no Nordeste, procura aqui na página 7 que você vai achar, ó, Norte, né? Aí aqui, ó, fala sobre o Sul, Sudeste. Nós temos aqui, ó, que fala sobre a região Nordeste, ó. Então, vocês podem pesquisar aqui como é que é a comida, ó, a culinária, as danças, né? Aí vai estar lá, Sudeste, aí vai lá no Sudeste, ó, página 8, procura e coloca lá. Então, vocês vão preenchendo e aqui na apostila de vocês, na página 7 e 8, vocês vão encontrar todas as respostas. Não se desesperem, hein? Vamos lá, pessoal. Continuando, então, na página 8, nós temos um outro tema importante. População mundial, aspectos demográficos. Nossa, professora, o que quer dizer essa palavrinha demografia, né? É a escrita da densidade do número de pessoas, do crescimento populacional do mundo. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o crescimento populacional do mundo. Como é esse crescimento? Esse crescimento ele é caracterizado por um contingente de aumento de número de habitantes no nosso planeta. E o que causa isso? Algo que nós chamamos de crescimento vegetativo, né? E esse crescimento vegetativo, ele ocorre de que forma? Ele é obtido através de um saldo. Ou seja, né, eu vou somar a natalidade, as pessoas que nascem, e diminuir as pessoas que morrem, né? Então, esse saldo que eu tiver é o saldo do quê? Do crescimento vegetativo, tá? Então, eu tenho um número de pessoas que nascem, um número de pessoas que morrem, e aí eu tenho um saldo, é o crescimento vegetativo. Essa taxa de natalidade sempre acaba, né, superior à taxa de mortalidade. Isso é bastante interessante, né? Então, nós temos um crescimento vegetativo sempre positivo, né? Se não for, lógico que vai ser negativo, né, pessoal? Agora, olha que interessante esse gráfico aqui na página 8. Veja que interessante também esse texto que eu coloquei em destaque aqui, ó. A partir do século aí, 18, nós temos um crescimento populacional no mundo que se intensifica. Então, veja aqui, ó, o gráfico de vocês. Entre 1500 e 1600, como que era o crescimento? Entre 1600 e 1700, opa, deu uma diminuidinha aqui. O que que aconteceu aqui? Né? E olha aqui, entre 1700 e 1800, voltou a dar uma crescidinha. Agora, quando chega 1900 até 2000, olha o que acontece aqui, gente. O crescimento populacional no mundo, ele dispara, né? Ele
praticamente fica 5 vezes maior, né? Mas por que que acontece isso daqui? Olha, entre 1900 e 2000 nós temos aí a revolução, né? Depois de 1800 a revolução industrial, a indústria se fortalecendo nesse período, né? Então vejam que a partir da revolução industrial nós temos uma alta evolução, né, de população mundial. E por que que isso acontece? Porque nos primeiros momentos, as taxas eram muito baixas devido à mortalidade, né, à baixa expectativa de vida. Então, nós não tínhamos uma alta expectativa de vida, as pessoas viviam pouco em função de doenças, por exemplo, né, da violência e da pouca, né, ascensão em virtude da falta de saneamento básico, das baixas condições de saúde, né? Entre outros fatores, tá? A partir do momento que há um avanço na medicina, no saneamento, em preocupações e investimentos na saúde, houve o quê? Aumento na expectativa de vida. E aí, por isso, né, nós temos esse aumento aqui na expectativa de vida, esse aumento de demografia bastante substancial, a ponto, né, de nesse período, a partir de 1900, acontecer tudo isso aqui que vocês estão visualizando no gráfico da página 8. E aí, na página 9, olha que legal, vamos refletir. Então, vocês vão fazer a observação desse gráfico, né? Responder a questão 1, 2 e 3, certo? E fazer a leitura aqui desse texto pequenininho que fala um pouquinho também sobre alguns dados muito interessantes das populações, né, do aumento de população no planeta. Por exemplo, você sabia que atualmente a população mundial é de 6,908 bilhões de habitantes? Né? E essas estimativas aqui estão sendo discutidas, tá? Faça uma leitura, você vai entender um pouquinho mais sobre o crescimento vegetativo, né? Qual que é a diferença de taxa de natalidade, taxa de mortalidade entre um determinado local, país, né? E como que é expressada essa porcentagem, tá? Espero ter ajudado nas explicações desse primeiro momento. Façam as atividades, mandem para a professora, para mim tá fazendo anotação lá, né? E tirando suas dúvidas lá no grupo. Fique ligadinho. Um grande abraço para você e até daqui a pouquinho para o nosso segundo momento.